Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o hexágono regular ABCDF, no qual foi traçado o segmento FD, medindo 6 centímetros, representado na figura abaixo. A área do hexágono mede em centímetros quadrados. Bom, então ele pede aí para calcular a área do hexágono, né? Então a área do hexágono resulta dessa fórmula aqui, ó. Área do hexágono igual 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, de onde vem essa fórmula? Rapidamente aqui, ó. Vou desenhar um pequeno hexágono aqui. E aí vou dividir este hexágono usando as 3 diagonais que passam pelo centro, né? As únicas diagonais que passam pelo centro, o número de 3. Sempre o número de diagonais que passa pelo centro é igual a metade do número de lados, né? Então são 6 lados, eu tenho 3 diagonais passando pelo centro. Aí passando as diagonais pelo centro, eu consigo enxergar aí 6 triângulos equiláteros. Então aqui eu tenho um triângulo equilátero e mais outros 5. E cada triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, como são 6 triângulos equiláteros, se justifica aí esta expressão como definidora da área do hexágono. Ok. Feita essa introdução inicial, eu preciso então relacionar esse segmento FD com essa fórmula. Ou ainda, eu preciso descobrir o valor do lado aqui, ó, a partir dessa informação FD. Então, mais uma vez, eu vou desenhar um hexágono aqui para auxiliar essa verificação. Vou fazer um pouco maior agora. Então, tá aqui o hexágono, né? Um esboço bem feio, até por sinal. E aqui está o segmento FD. Tu vê que eu troquei a posição agora, né? Como se eu tivesse feito um giro aqui nesse hexágono, um giro de 120 graus. E aí ficou esse segmento FD. Deixa eu colocar aqui, ó, o D aqui e o F. Ficou na vertical. Isso para quê? Para te dar noção que esse segmento FD na realidade é o quê? Ele é a altura desse triângulo, desse hexágono aí. E a relação entre lado e altura do hexágono é a seguinte: a altura do hexágono regular é dado por L raiz de 3. De onde vem essa relação? Bom, mais uma vez eu vou traçar aqui as diagonais que passam pelo centro e vou dividir esse triângulo, esse hexágono, em 6 triângulos equiláteros. E eu verifico, ó, que esse segmento aqui equivale à altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero, que eu vou chamar de Hzinho, é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho um L raiz de 3 sobre 2 aqui, e aqui eu tenho um outro L raiz de 3 sobre 2. Então na realidade eu tenho isso vezes 2 para dar o H. Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, eu obtenho o H, que então é L raiz de 3. Porque se eu tenho aqui rapidamente, ó, L raiz de 3 sobre 2, eu multiplico por 2, isso é o Hzão, vai cancelar aqui 2 com 2, e o Hzão, a altura do hexágono, acaba ficando L raiz de 3. Então, usando essa expressão, Hzão é L raiz de 3, e o Hzão está me dando que é 6, né? FD aqui, ó, mede 6, então isso aqui mede 6. Eu tenho então que 6 é igual a L raiz de 3. Então 6 divididos por raiz de 3 é igual a L, ou ainda lado igual
6 divide por raiz de 3. Que eu posso aqui racionalizar, né? Antes de racionalizar, eu olho para a fórmula e percebo que o L está ao quadrado. Então, quando eu jogar esse L ao quadrado, ó, essa raiz de 3 vai sumir, naturalmente. Então, na verdade, eu nem preciso racionalizar aqui, né? Eu posso deixar essa verdade. L igual 6 sobre raiz de 3. E aí vou para a substituição. A área do hexágono igual 6 da fórmula, vezes o lado ao quadrado, que é 6 raiz de 3. Portanto, aqui ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre o 4. E aí a área do hexágono é igual a 6 vezes, aqui 6 ao quadrado, 36, sobre raiz de 3 ao quadrado é 3, vezes raiz de 3 sobre o 4. Então eu fiz isso bem devagar. A área do hexágono igual. Bom, observa que 36 divide por 3 aqui, ó, isso é o mesmo que 12. E aí, mais uma vez, ó, 12, eu posso simplificar por 4 aqui, ó, 12 com 4, que dá 3. E aí, eu acabei ficando com 6 vezes 3 raiz de 3. E a área do hexágono igual a 18 raiz de 3, que está na letra A. Ok. Rapidamente aqui um outro raciocínio é eu observar o seguinte: se eu não conheço essa relação aqui, ó, que a altura é lado raiz de 3, eu podia pensar na altura do triângulo equilátero, nesse segmento aqui que é o Hzinho. E aí, claro, o Hzinho seria metade do 6, então isso aqui vale 3. Então, esse segmento aqui, ó, vale 3 em cima e 3 embaixo. Então, esse 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2, que é a altura do triângulo equilátero. E aí, né, esse 2 vai para lá, 2 vezes 3, 6. 6 é igual a L raiz de 3. E aí, o resto segue da mesma forma. E ainda mais um comentário antes de encerrar o vídeo. É sobre uma terceira maneira de resolver isso, que é a partir desse ângulo aqui, ó. Olha só, a partir desse ângulo, esse ângulo mede 120 graus. E a partir desse ângulo, com esse 6 aqui, eu, usando a lei dos cossenos, eu descubro esse lado aqui, que eu vou chamar de L e L. Então, eu aplico a lei dos cossenos aqui, descubro o valor do L, e aí depois volto para a fórmula. Essa forma aqui, através das leis dos cossenos, eu tenho gravado esse vídeo com essa resolução, que está nessa mesma lista aí. Então, se tu quiser dar uma conferida, né, e observar esse outro tipo de resolução, que é uma resolução mais complicada, um pouquinho, mas também é interessante, né, verificar essa aplicação da lei dos cossenos aí dentro deste hexágono. Então, como exercício, vale a pena. Tá? E por enquanto, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.